Os segredos antigos do estoicismo. Uma filosofia que atravessou os tempos, moldando mentes e espíritos por séculos. O estoicismo, que nasceu na Grécia Antiga e foi mais tarde desenvolvido em Roma, não é apenas um conjunto de ideias. É uma maneira prática de viver. Sua relevância se mantém até hoje porque oferece ferramentas eficazes para enfrentar as dificuldades e cultivar a paz em meio ao caos moderno. Esse caos que nos leva à mediocridade, que nos deixa cabisbaixo e apreensivo em relação às adversidades da vida. Você já se sentiu sobrecarregado pelas demandas do dia a dia? Já teve a impressão de que, por mais que se esforce, as coisas escapam do seu controle? Se a resposta for sim, saiba que você não está sozinho. É aí que o estoicismo se apresenta como uma luz de esperança. Esta filosofia nos ensina a diferenciar o que podemos e o que não podemos controlar, melhorando nossa capacidade de focar nas nossas próprias ações e atitudes que estão sob nosso domínio. Vamos explorar as práticas e ensinamentos históricos, mostrando como podem ser aplicados no cotidiano. Desde como Marco Aurélio, o imperador filósofo, usava seus pensamentos para fortalecer sua resiliência diante dos desafios do império, até como Epicteto, um ex-escravo, ensinava seus seguidores a se libertarem de suas próprias limitações internas por meio da compreensão e aceitação da natureza das coisas. E você já se perguntou como o estoicismo pode transformar sua vida para melhor? É essencial entender e aplicar as práticas estoicas no seu dia a dia para ver mudanças reais e duradouras. Então vamos exercitar esse desejo por mudanças reais e duradouras. Comente: eu foco em mim e alcanço o extraordinário. Deixe esse comentário, e eu deixarei um coraçãozinho para mostrar que você está no caminho certo para coisas incríveis. Agora que você já comentou, vamos continuar. Ao adotar essas práticas, você não só enfrentará melhor as adversidades, mas também começará a ver a vida de uma nova maneira. Será capaz de se libertar das coisas pequenas que antes tiravam sua paz e de cultivar uma vida repleta de gratidão e significado. Prepare-se para uma jornada transformadora, de autodescoberta e fortalecimento pessoal. Este vídeo não é apenas uma aula de história, é um guia para a transformação pessoal. Ao entender e aplicar os princípios estoicos, você verá mudanças significativas na sua vida. Mudanças que não só o ajudarão a viver com mais alegria, mas também a se tornar uma fonte de força e inspiração para os outros ao seu redor. Portanto, ajuste seu foco. Prepare sua mente e coração, pois estamos prestes a explorar como a sabedoria de mais de 2000 anos pode ser incrivelmente relevante e transformadora no mundo de hoje. Vamos juntos descobrir como o estoicismo pode ajudá-lo a viver de maneira mais plena e focada, navegando com confiança pelas tempestades da vida. Embarque conosco nesta jornada de crescimento e descubra como alcançar a ataraxia em sua própria vida. Assim, sem mais demora, vamos mergulhar nas lições do estoicismo, explorando cada aspecto dessa filosofia fascinante que promete fortalecer seu espírito, acalmar sua mente e transformar sua maneira de viver. A arte da ataraxia. A ataraxia, no contexto do estoicismo, é muito mais do que simplesmente tranquilidade. É a busca por uma paz interna inabalável, um estado de serenidade que transcende as flutuações da vida cotidiana. Para os estoicos, alcançar a ataraxia significava atingir um nível de equilíbrio emocional onde nada poderia perturbar a tranquilidade do espírito. Este conceito é fundamental para entendermos como os estoicos viam o mundo e como procuravam viver suas vidas. O termo ataraxia vem do grego e significa sem perturbação. Para os estoicos, isso não implicava a ausência de problemas ou desafios, mas sim a capacidade de permanecer mentalmente equilibrado e sereno, independentemente das circunstâncias externas. A verdadeira paz, segundo eles, não vem de tentar controlar o mundo externo, mas sim de controlar a própria resposta a ele. A busca pela ataraxia envolvia uma profunda reflexão sobre a natureza das coisas e o desenvolvimento de uma atitude de aceitação em relação ao que não podemos mudar. Os estoicos defendiam que devemos trabalhar para ter uma percepção clara da realidade, evitando assim as perturbações causadas por expectativas irreais ou
por uma compreensão inadequada dos eventos da vida. Contemplação da natureza das coisas. Os estoicos acreditavam que entender a natureza do universo e nosso papel dentro dele era essencial para viver em harmonia. Eles praticavam o que chamavam de contemplação física, que envolvia refletir sobre a ordem natural do mundo e a interconexão de todas as coisas. Isso ajudava a cultivar um sentido de aceitação sobre os eventos da vida, visto que tudo é parte de um plano maior e mais complexo. Distinção entre o que é e o que não é controlável. Um princípio central do estoicismo é a divisão entre o que está e o que não está sob nosso controle. Os estoicos enfatizavam a importância de focar nossas energias nas áreas da vida sobre as quais temos alguma influência, principalmente nossas próprias atitudes e comportamentos. Isso reduz a frustração e aumenta a eficácia pessoal, pois evita-se gastar energia com questões inalteráveis. Exercícios de reflexão diária. Os estoicos praticavam o exame diário, que envolvia refletir sobre as ações do dia, avaliando o que foi feito bem e o que poderia ser melhorado. Essa prática não só fortalecia o caráter e a resolução moral, como também ajudava a manter a mente focada e serena, consciente dos progressos na jornada, para viver segundo os princípios estoicos. Domine a vontade. Dentro do contexto estoico, dominar a vontade não é simplesmente uma questão de autodisciplina ou força de vontade no sentido convencional. Trata-se de um alinhamento profundo entre nossos desejos, nossas ações e os princípios éticos e racionais que guiam nossa existência. Para os estoicos, a verdadeira maestria da vontade se manifesta quando somos capazes de agir consistentemente com nossa razão, mesmo diante de adversidades externas ou desejos internos conflitantes. A vontade, para os estoicos, é o que nos permite manter o controle sobre nossas próprias ações e reações, permitindo que vivamos uma vida virtuosa, independente das turbulências emocionais ou das condições externas. Este conceito de vontade está intrinsecamente ligado ao conceito de prohairesis, que Epicteto definia como a faculdade da mente que exerce julgamento e decisão. Segundo ele, é o elemento mais crítico de nossa humanidade, o núcleo da nossa capacidade de responder com autonomia às situações da vida. Autonomia e liberdade interna. O primeiro passo para dominar a vontade é desenvolver uma forte autonomia interior. Isso significa cultivar uma independência do espírito em relação às circunstâncias externas. Os estoicos ensinavam que deveríamos ser livres das paixões como raiva, orgulho e inveja, que são causadas por uma percepção errônea ou exagerada da importância de coisas externas como riqueza. Ao invés disso, devemos encontrar liberdade na adesão à razão e na busca pela virtude. Consistência e integridade. Para os estoicos, dominar a vontade também significa ser consistente em nossos valores e comportamentos. Isso envolve uma integridade pessoal, onde suas ações refletem suas crenças mais profundas, mesmo quando ninguém está observando. Esta consistência é o que solidifica o caráter e permite que uma pessoa seja confiável e respeitada dentro de sua comunidade. Desapego de resultados. Um elemento importante na dominação da vontade é a capacidade de se desapegar dos resultados das nossas ações. Os estoicos acreditavam que devemos fazer o melhor dentro de nossas capacidades, enquanto aceitamos que o resultado final pode não estar sob nosso controle. Esse desapego não implica falta de empenho ou apatia, mas sim uma aceitação tranquila de que algumas variáveis estão além do nosso domínio. Exercícios práticos de autocontrole. Os estoicos eram grandes adeptos de exercícios práticos para fortalecer a vontade. Por exemplo, poderiam escolher deliberadamente viver de forma mais simples por um período, abstendo-se de confortos desnecessários para testar sua capacidade de manter a serenidade e a alegria mesmo em condições menos ideais. Esses exercícios não apenas fortaleciam a vontade, como também ajudavam a reavaliar as verdadeiras necessidades da vida. Reflexão filosófica contínua. Finalmente, dominar a vontade estoica
envolve um compromisso com a reflexão contínua. Os estoicos não viam a filosofia como um conjunto de ideias abstratas, mas como um guia prático para viver bem. Isso significava dedicar tempo regularmente para contemplar e avaliar se suas ações estavam alinhadas com os princípios estoicos de justiça, coragem, moderação e sabedoria. Ao cultivar e dominar a vontade, não apenas nos tornamos senhores de nossas próprias vidas, mas também adquirimos ferramentas para influenciar positivamente aqueles ao nosso redor. Esta maestria não é uma conquista isolada, mas um processo contínuo de crescimento e autodesenvolvimento que dura a vida inteira. Aceitação e resiliência. A aceitação e a resiliência são pilares fundamentais do estoicismo, essenciais para navegar as complexidades e desafios da vida. A aceitação, neste contexto, não se refere a uma passividade diante das adversidades, mas a uma compreensão profunda de que certas situações estão fora do nosso controle. Já a resiliência é a capacidade de se recuperar e adaptar-se frente às mudanças e dificuldades, mantendo um estado de fortaleza interior. Ambos os conceitos são interligados e fundamentais para o desenvolvimento de uma vida equilibrada e contente. O valor da aceitação estoica. A aceitação para os estoicos começa com o reconhecimento de que o mundo não opera de acordo com nossos desejos pessoais. Epicteto, um dos grandes sábios do estoicismo, ensinava que não são os eventos em si que nos perturbam, mas sim as opiniões que temos sobre eles. Portanto, mudar nossa percepção e reação a esses acontecimentos é mais eficaz do que tentar controlar o incontrolável. Os estoicos utilizavam a aceitação como uma ferramenta para desarmar as emoções negativas. Ao aceitar que apenas algumas coisas estão sob nosso controle, principalmente nossas próprias ações e reações, podemos nos liberar de muitas das fontes de estresse e ansiedade que enfrentamos. Esta aceitação libertadora não elimina a dor ou o desafio, mas altera fundamentalmente a maneira como interagimos com eles, promovendo uma maior serenidade e equilíbrio emocional, construindo resiliência através da prática estoica. A resiliência, por outro lado, é cultivada através da prática contínua e do comprometimento com o crescimento pessoal. Os estoicos entendiam que a verdadeira força não provém de evitar adversidades, mas de saber enfrentá-las com coragem e integridade. Para isso, propunham vários exercícios. Preparação para adversidades. Uma prática comum entre os estoicos era a premeditação de males, que envolve visualizar cenários adversos e preparar-se mentalmente para eles. Esta prática tem o objetivo de diminuir o impacto emocional quando tais eventos realmente ocorrem, além de fortalecer a mente para lidar com desafios futuros. Revisão diária. Como parte de seu compromisso com a melhoria contínua, os estoicos refletiam sobre suas ações ao final de cada dia. Essa revisão diária ajudava a identificar falhas e sucessos, reforçando comportamentos positivos e ajustando aqueles que precisavam de melhoria. Exercícios de desconforto. Voluntariamente, os estoicos muitas vezes se expunham a condições de desconforto para fortalecer sua resistência psicológica. Jejuar, por exemplo, era uma forma de lembrar a si mesmo que a fome não é tão insuportável quanto parece e que a capacidade de suportá-la é maior do que se supõe. A interconexão entre aceitação e resiliência. Aceitação e resiliência são complementares. A aceitação nos ensina a reconhecer e se adaptar às realidades da vida, enquanto a resiliência nos oferece a força para persistir e prosperar apesar dessas realidades. Juntas, essas práticas fortalecem o espírito, equipando-nos com ferramentas para lidar com a incerteza e as dificuldades, e cultivam uma paz duradoura. Assim, ao abraçar a aceitação e ao desenvolver resiliência, os estoicos não apenas enfrentavam a vida com maior serenidade, mas também contribuíam para uma existência mais rica e significativa. Estas práticas oferecem não apenas um caminho para suportar a vida, mas também para celebrá-la, reconhecendo que cada desafio enfrentado é uma oportunidade para o crescimento pessoal.
Viva no presente. Uma das maiores lições do estoicismo é a importância de viver no presente. Os estoicos acreditavam que a verdadeira felicidade só pode ser encontrada no aqui e agora, pois o passado já se foi e o futuro é incerto. Viver no presente é mais do que uma prática de mindfulness. É um profundo reconhecimento de que a vida em sua plenitude ocorre no momento atual. O foco no aqui e agora. As distrações do passado e as ansiedades do futuro são fontes comuns de inquietação e sofrimento. Muitas vezes, nossas mentes estão perdidas em arrependimentos ou nostalgia pelo que foi, ou consumidas por preocupações ou antecipações do que será. Os estoicos nos ensinam que esses estados mentais não apenas nos afastam da realidade imediata, mas também nos impedem de agir de forma eficaz. Viver no presente envolve um exercício contínuo de trazer a consciência para o momento presente. Isso significa observar de perto nossos pensamentos e emoções, sem se deixar dominar por eles. A prática estoica de prestar atenção às próprias percepções e reações nos ensina a não ser meros espectadores da nossa vida, mas participantes ativos, capazes de fazer escolhas conscientes a cada momento. Apreciação pela vida cotidiana. Além de focar no momento presente, os estoicos também valorizavam a capacidade de encontrar alegria nas pequenas coisas da vida. Por exemplo, Marco Aurélio, um dos mais conhecidos imperadores filósofos e estoicos, frequentemente escrevia sobre a importância de apreciar os pequenos prazeres, como o calor do sol, a companhia de amigos ou a simples realização do trabalho diário. Esta apreciação pelo cotidiano está profundamente ligada ao conceito estoico de que tudo o que é necessário para a felicidade já existe dentro de nós e ao nosso redor. A busca por prazeres externos e materiais é vista como uma distração que nos afasta da verdadeira fonte de contentamento, que é a aceitação e apreciação do presente. Exercícios para cultivar a presença. Reflexão matinal. Os estoicos praticavam o que podemos chamar de reflexão matinal, um momento de contemplação sobre o dia que se inicia, com o objetivo de preparar a mente para se concentrar nas tarefas e interações do dia com atenção plena e virtude. Meditação sobre a impermanência. Uma prática poderosa para ancorar no presente é meditar sobre a impermanência de todas as coisas. Esta contemplação ajuda a valorizar o momento atual e a liberar a preocupação com o que é transitório. Diário de gratidão. Manter um diário de gratidão, onde se registram as experiências e sentimentos positivos do dia a dia, pode aumentar significativamente a conscientização e a apreciação pelo presente. O impacto da presença no bem-estar geral. Viver no presente tem um impacto profundo no bem-estar geral. Estudos modernos em psicologia e neurociência têm mostrado que a prática de mindfulness, que tem muitas semelhanças com a abordagem estoica de viver no presente, pode reduzir o estresse, melhorar a concentração e a saúde mental, e aumentar a satisfação geral com a vida. Assim, ao adotar a perspectiva estoica de viver no presente, não apenas melhoramos nossa capacidade de lidar com as exigências da vida, mas também elevamos nossa experiência de vida a um nível mais profundo e satisfatório. Viver verdadeiramente no presente é uma arte que, uma vez dominada, pode nos oferecer uma clareza, paz e alegria que transcendem as circunstâncias externas, permitindo-nos encontrar significado e beleza em cada momento vivido. Virtude como guia. Dentro da filosofia estoica, a virtude não é apenas um ideal moral, é o principal critério para uma vida boa. Os estoicos acreditam que a virtude é suficiente para a felicidade, o que significa que uma vida virtuosa, guiada pela razão e ética, é a verdadeira fonte de alegria e satisfação. Esta concepção de virtude engloba 4 qualidades cardinais: sabedoria, justiça, coragem e moderação. Sabedoria. Esta é a capacidade de entender o que é bom e o que é ruim, e de saber como agir de acordo com esse conhecimento. A sabedoria estoica também envolve a habilidade de navegar as complexidades da vida, fazendo escolhas que promovem o bem-estar pessoal e coletivo. Justiça.
Implica em tratar os outros com igualdade, respeito e bondade, e agir com integridade em todas as interações. Para os estoicos, praticar a justiça significa contribuir para a harmonia e o bem-estar da comunidade. Coragem. Não é apenas a bravura diante do perigo, mas também a força para enfrentar adversidades, a disciplina para manter a integridade sob pressão e a resiliência para persistir apesar dos desafios. Moderação. A habilidade de governar os desejos e as emoções para evitar excessos. A moderação estoica envolve encontrar um equilíbrio saudável em todas as áreas da vida, evitando as armadilhas do excesso. A aplicação prática das virtudes. Praticar essas virtudes requer uma reflexão constante e decisões conscientes em resposta às várias situações da vida. Os estoicos defendem a ideia de que cada decisão é uma oportunidade de exercer uma ou mais dessas virtudes. Por exemplo, enfrentar uma situação difícil com calma e perspectiva demanda coragem, enquanto tomar uma decisão que beneficia outras pessoas, mesmo quando inconveniente para nós, exemplifica a justiça. Virtude e felicidade. Os estoicos veem a busca pela virtude não como uma obrigação moral externa, mas como um caminho para a autêntica autorrealização. Ao viver de acordo com virtudes, cultivamos um estado interno de contentamento e serenidade que não é facilmente abalado pelas vicissitudes externas. Essa visão de vida baseada na virtude transforma o foco de nossas aspirações, movendo-os do desejo por recompensas externas para a valorização das qualidades internas e do crescimento pessoal. Virtude como caminho para a resiliência. Além de fornecer um senso de direção e propósito, viver uma vida virtuosa nos fortalece contra as adversidades. A prática constante da virtude cria um alicerce emocional e mental sólido que nos permite enfrentar as tempestades da vida com maior calma e determinação. Assim, quando os estoicos afirmam que a virtude é suficiente para a felicidade, eles se referem a essa capacidade inerente de lidar com a vida de uma maneira equilibrada e plena, independentemente das circunstâncias externas. Portanto, abraçar a virtude como guia é essencial, não apenas para viver uma vida moral, mas para alcançar uma profunda satisfação pessoal e resiliência. É um convite para olhar além do superficial e do material e encontrar riqueza e abundância nas próprias qualidades e ações. A importância do autoconhecimento. Na filosofia estoica, o autoconhecimento é valorizado como uma ferramenta essencial para viver uma vida virtuosa e satisfatória. Ele envolve um entendimento profundo de nossas próprias motivações, emoções, forças e fraquezas. Através do autoconhecimento, somos capazes de tomar decisões mais informadas e alinhadas com nossos valores fundamentais, o que é crucial para cultivar a serenidade e a resiliência diante das adversidades da vida. Explorando o conceito de autoconhecimento. Este processo inclui não apenas a conscientização sobre os próprios pensamentos e sentimentos, mas também uma avaliação crítica de como nossas percepções e preconceitos podem distorcer nossa visão da realidade. Assim, cultivar o autoconhecimento não é apenas entender quem somos, mas também compreender como operamos dentro do contexto mais amplo da vida e das relações humanas. Ferramentas. Práticas para desenvolver o autoconhecimento. Diário de reflexão. Os estoicos eram adeptos da prática de manter diários de reflexão, onde registravam seus pensamentos, emoções e as lições aprendidas com as experiências diárias. Esta prática ajuda a identificar padrões de pensamento e comportamento, facilitando uma melhor compreensão de si mesmo. Exame de consciência ao final do dia. Semelhante ao diário de reflexão, o exame de consciência envolve revisar o dia antes de dormir para avaliar o que foi feito bem e o que poderia ser melhorado. Esta prática incentiva a honestidade consigo mesmo e promove o crescimento pessoal. Meditação e mindfulness. Técnicas de meditação e mindfulness são úteis para cultivar uma maior consciência do presente e uma atenção plena aos estados internos. Isso permite uma maior conexão com as próprias emoções e pensamentos sem julgamento prévio. Benefícios do autoconhecimento para a vida estoica.
Com um profundo autoconhecimento, os estoicos acreditam que podemos viver mais harmoniosamente com as leis da natureza e da sociedade. Isso porque, ao entendermos nossas próprias reações e emoções, podemos gerenciá-las de maneira mais eficaz e evitar ser dominados por impulsos irracionais ou desejos de vingança. Além disso, o autoconhecimento fortalece a nossa capacidade de enfrentar desafios e mudanças, permitindo-nos ajustar nossas estratégias e comportamentos de forma proativa. O autoconhecimento e a interconexão humana. Embora o autoconhecimento seja um processo profundamente pessoal, ele também tem um componente social significativo. Conhecer-se melhor nos equipa para interagir de forma mais eficaz e empática com os outros. Isso é essencial para praticar a justiça e a benevolência estoicas, que são fundamentais para construir e manter relacionamentos saudáveis e comunidades robustas. Portanto, para os estoicos, o autoconhecimento não é apenas um meio de autodesenvolvimento individual, mas também uma ferramenta vital para contribuir positivamente para a sociedade. Através dele, somos capazes de viver uma vida mais deliberada, consciente e, em última análise, mais significativa. Controle das emoções. O controle das emoções é uma das práticas mais centrais no estoicismo, enfatizando a importância de gerenciar respostas emocionais de maneira que promova a razão e a tranquilidade. Para os estoicos, as emoções não são apenas reações, mas julgamentos que fazemos sobre nossas circunstâncias, e, portanto, algo que podemos e devemos controlar conscientemente para viver uma vida virtuosa. Técnicas de gestão emocional no estoicismo. Distanciamento racional. Uma técnica fundamental é o distanciamento racional, que envolve observar suas emoções como se você fosse um terceiro, não permitindo que paixões dominem sua mente. Isso permite uma avaliação mais objetiva de suas emoções e a escolha de uma resposta mais ponderada. Premeditação das adversidades. Outra estratégia estoica é a premeditação das adversidades, que prepara a mente para potenciais eventos negativos, diminuindo o impacto emocional quando eles de fato ocorrem. Esta prática desenvolve resiliência emocional ao longo do tempo. Reformulação cognitiva. Consiste em revisar e ajustar os julgamentos que geram emoções perturbadoras. Por exemplo, em vez de ver uma crítica como um ataque pessoal, um estoico pode interpretá-la como uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Benefícios do controle emocional. Controlar as emoções de maneira estoica permite uma vida mais tranquila e menos perturbada por flutuações emocionais. Isso não apenas reduz o estresse e a ansiedade, mas também melhora as relações interpessoais, pois uma pessoa menos reativa e mais deliberada é geralmente mais agradável e confiável para os outros. Além disso, a habilidade de controlar emoções facilita a tomada de decisões, uma vez que escolhas feitas sob o impacto de emoções fortes podem levar a erros e arrependimentos. Aplicações modernas do controle emocional estoico. Embora o estoicismo seja uma filosofia antiga, suas práticas de controle emocional são extremamente relevantes no mundo contemporâneo. Em uma era marcada por mudanças rápidas e estresse frequente, aprender a gerenciar nossas emoções é essencial para manter o bem-estar mental e a eficácia pessoal. Muitas técnicas modernas de terapia cognitivo-comportamental têm raízes nas práticas estoicas, evidenciando a longevidade e eficácia desses ensinamentos. Portanto, a prática estoica do controle emocional não é apenas uma estratégia para a tranquilidade pessoal, mas um componente essencial para alcançar sucesso e harmonia em todas as áreas da vida. Dominar nossas emoções nos equipa para enfrentar desafios, melhorar relacionamentos e viver com uma sensação de propósito e satisfação mais profundos. O poder da gratidão. Dentro do estoicismo, a gratidão é vista não apenas como um sentimento de reconhecimento, mas como uma poderosa prática mental que transforma nossa percepção da vida e fortalece nossa capacidade de enfrentar desafios. Os estoicos enfatizam a gratidão não por uma questão de cortesia,
mas como uma forma de realçar a apreciação pelo presente e pela abundância já existente em nossas vidas, cultivando assim uma atitude de contentamento e resiliência. Conceito estoico de gratidão. A gratidão envolve reconhecer e valorizar as virtudes, as pessoas e as circunstâncias positivas em nossas vidas. Eles defendem que devemos ser gratos não apenas pelas coisas boas, mas também pelos desafios e dificuldades, pois cada situação oferece uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Essa perspectiva ampla sobre gratidão ajuda a desenvolver uma atitude de serenidade e satisfação, independentemente das condições externas. Práticas estoicas para desenvolver gratidão. Meditações diárias. Os estoicos recomendam reservar um tempo cada dia para refletir sobre as bênçãos da vida. Isso pode envolver pensar nas pessoas que influenciaram positivamente o seu dia, as habilidades que você foi capaz de exercer, ou mesmo agradecer pela simples dádiva da vida. Contemplação da natureza. A natureza desempenha um papel central na filosofia estoica. Contemplar a beleza da natureza e a ordem do universo pode ser uma fonte profunda de gratidão, lembrando-nos da pequenez de nossas preocupações individuais diante da vastidão do cosmos. Reconhecimento de adversidades como lições. Cada adversidade ou desafio é visto como um mestre. Ser grato por essas dificuldades significa valorizar as lições que elas trazem, reforçando a resiliência e a sabedoria pessoal. Benefícios da gratidão estoica. A gratidão, quando praticada regularmente, pode reduzir o estresse, aumentar a satisfação com a vida e fortalecer o bem-estar emocional. Pesquisas modernas apoiam essa ideia, mostrando que a gratidão pode melhorar a saúde mental, promover relacionamentos mais saudáveis e até mesmo aumentar a longevidade. Além disso, a gratidão estoica ajuda a criar uma barreira contra a negatividade e a desilusão, cultivando uma atitude mais positiva e proativa frente aos altos e baixos da vida. Ao reconhecer o valor em todas as experiências, transformamos nossa interação com o mundo, adotando uma visão mais equilibrada e otimista. Em resumo, a gratidão estoica é uma poderosa alavanca para a transformação pessoal. Ela nos permite reconhecer e valorizar todos os aspectos da vida, incentivando uma abordagem mais harmoniosa e feliz. Ao integrar a gratidão em nossas práticas diárias, abrimos as portas para uma vida mais plena e satisfatória, repleta de paz e propósito. A transformação do medo em coragem. Dentro da filosofia estoica, enfrentar e transformar o medo em coragem é visto como uma das mais valorosas formas de autodesenvolvimento. Os estoicos entendem o medo como uma emoção natural, mas também como uma oportunidade para demonstrar virtude, especificamente a coragem. Eles defendem que, ao encarar diretamente nossos medos, podemos não apenas superá-los, mas fortalecer nosso caráter e resiliência. Compreensão estoica do medo. Os estoicos acreditam que o medo muitas vezes resulta de um julgamento incorreto ou de uma percepção distorcida da realidade. Por exemplo, podemos temer a perda de algo que consideramos essencial para a nossa felicidade, quando na verdade nossa felicidade não depende de condições externas. Portanto, a chave para superar o medo, segundo os estoicos, é a reavaliação racional das situações que nos causam temor. Estratégias estoicas para enfrentar o medo, premeditação das adversidades. Esta prática envolve visualizar os piores cenários possíveis e, racionalmente, preparar-se para eles. Ao fazer isso, reduzimos o impacto emocional desses medos, pois já contemplamos e aceitamos suas possíveis consequências. Desconstrução do medo. Analisar criticamente a fonte do medo, questionando sua validade e fundamentos. Isso muitas vezes revela que muitos de nossos temores são infundados ou exagerados. Exposição gradual. Gradualmente expor-se ao objeto do medo pode ajudar a diminuir sua intensidade. Essa técnica é similar às modernas terapias comportamentais, que mostram que a exposição contínua e controlada é eficaz no tratamento de fobias. Benefícios da coragem estoica.
Transformar o medo em coragem permite aos estoicos enfrentar a vida com maior confiança e menor ansiedade. A coragem não elimina o risco ou a possibilidade de dor, mas equipa o indivíduo com a força para aceitar e lidar com as adversidades. Isso resulta em uma vida mais ativa e menos evitativa, onde as decisões são tomadas com base em valores e razão, e não em medo. Aplicações. Práticas da coragem no dia a dia. Essa transformação do medo em coragem pode ser aplicada em diversos contextos, desde enfrentar desafios profissionais até abordar questões pessoais difíceis. Por exemplo, um indivíduo pode usar a coragem para iniciar uma conversa necessária, apesar do medo de conflito, ou para perseguir uma nova carreira, apesar do medo do fracasso. Coragem e virtude. A coragem, sendo uma das 4 virtudes cardinais do estoicismo, está profundamente ligada às outras virtudes. Exibir coragem muitas vezes envolve exercitar a sabedoria, a moderação e a justiça. Portanto, a prática da coragem impacta positivamente todas as áreas da vida de um estoico, promovendo um crescimento holístico e contínuo do caráter. A transformação do medo em coragem é essencial para viver uma vida estoica completa. Ao enfrentar os medos com coragem, não apenas conquistamos esses temores, mas também desenvolvemos uma maior compreensão de nós mesmos e de nosso potencial. A coragem abre caminhos para novas experiências e aprendizados, promovendo uma vida de realização e crescimento contínuo. A arte do desapego. A arte do desapego é fundamental na filosofia estoica, ajudando os adeptos a cultivar uma relação saudável com as posses, pessoas e até com suas próprias emoções. Este princípio promove a liberdade pessoal e a serenidade, uma vez que desvincula a paz de espírito de condições externas e incontroláveis. Fundamentos estoicos do desapego. O desapego não significa indiferença ou renúncia total aos bens ou às relações. Em vez disso, trata-se de uma moderação emocional que permite apreciar e engajar-se com o mundo sem se tornar dependente dele para a felicidade. Os estoicos enfatizam que, embora possamos desfrutar das coisas, não devemos depender delas para a nossa satisfação pessoal. Práticas estoicas para desenvolver o desapego. Distinção entre preferíveis e necessários. Os estoicos fazem uma clara distinção entre o que é preferível e o que é realmente necessário para a vida. Isso ajuda a moderar o apego aos bens materiais e aspirações, focando no essencial. Reflexão sobre a impermanência. Regularmente contemplar a impermanência de todas as coisas ajuda a manter uma perspectiva saudável sobre a posse e o apego. Isso inclui reconhecer que as relações, a saúde e até a vida são temporárias. Autossuficiência emocional. Cultivar uma atitude de autossuficiência emocional, onde a felicidade é derivada mais de qualidades internas do que de circunstâncias externas. Isso fortalece a capacidade de permanecer equânime em diferentes situações. Benefícios do desapego estoico. O desapego, quando bem praticado, conduz a uma vida de menor ansiedade e maior paz de espírito. Libertar-se da necessidade de controle sobre o incontrolável reduz o estresse e promove um estado constante de contentamento, independentemente das turbulências externas. A arte do desapego, portanto, não é apenas um exercício de renúncia, mas um caminho para uma vida mais rica e significativa, permitindo uma existência guiada pela razão, virtude e paz verdadeira. O equilíbrio entre desejo e moderação. A filosofia estoica enfatiza a importância de encontrar um equilíbrio saudável entre o desejo e a moderação. Esse conceito não só se relaciona com a restrição de comportamentos e apetites, mas também com a gestão de nossas aspirações e expectativas, fundamentais para manter a paz de espírito e a harmonia interior. Entendimento estoico sobre desejo e moderação. Os estoicos entendem que os desejos não são inerentemente ruins. São impulsionadores naturais que podem levar à ação e realização. No entanto, quando descontrolados,
podem se tornar fontes de sofrimento e descontentamento. Portanto, a moderação é vista como uma virtude essencial que ajuda a regular nossos desejos, garantindo que eles estejam alinhados com a razão e as virtudes morais. Práticas estoicas para equilibrar desejo e moderação. Autoexame regular. Um estoico diligente pratica o autoexame regular para avaliar seus desejos e aspirações. Esse hábito ajuda a identificar quando os desejos estão começando a exceder os limites saudáveis e quando a moderação precisa ser reforçada. Estabelecimento de intenções claras. Antes de agir, os estoicos consideram cuidadosamente suas intenções. Eles se perguntam se suas ações são motivadas por desejos superficiais ou por objetivos virtuosos. Isso serve para alinhar suas ações com seus valores fundamentais. Cultivo da gratidão. Praticar a gratidão ajuda a diminuir a necessidade constante de mais ao apreciar o que já possui. Isso contribui para um equilíbrio saudável entre desejar e ter. Benefícios de um desejo equilibrado. Manter os desejos sob controle permite uma maior liberdade pessoal. Sem estar atado às paixões e caprichos, o indivíduo estoico pode viver uma vida mais deliberada e propósito. Além disso, a moderação protege contra a insatisfação crônica que acompanha o desejo constante por novas aquisições ou experiências. O papel da moderação na vida social. A moderação também tem um importante papel social. Ao evitar excessos, contribuímos para uma sociedade mais justa e sustentável. Além disso, ao demonstrar moderação, os estoicos estabelecem um exemplo de comportamento ético e responsável, promovendo valores como autodisciplina e consideração pelos outros, moderação como liberdade. Finalmente, no estoicismo, a moderação não é vista apenas como uma limitação, mas como uma forma de liberdade. Ao restringir os desejos que causam perturbação e focar nos que trazem verdadeira satisfação, os estoicos encontram liberdade para seguir um caminho de vida mais feliz e realizado. Assim, o equilíbrio entre desejo e moderação é fundamental, não apenas para a saúde pessoal e emocional, mas também como uma bússola que guia os estoicos a viverem de acordo com seus princípios éticos, cultivando uma vida repleta de propósito e paz interior. A importância da empatia. Dentro da visão estoica, a empatia desempenha um papel essencial no desenvolvimento de uma vida virtuosa e na promoção da harmonia social. Enquanto a filosofia estoica enfatiza a autossuficiência e o controle interno, também reconhece a importância de compreender e responder adequadamente às emoções dos outros, facilitando assim relações mais profundas e significativas. Perspectiva sobre empatia. A empatia é vista como uma extensão natural da justiça e da benevolência, virtudes fundamentais para a convivência harmoniosa. Ela envolve a capacidade de entender as emoções e perspectivas alheias, não para ser dominado por essas emoções, mas para responder de maneira consciente e considerada. A empatia estoica está fundamentada no reconhecimento da racionalidade compartilhada entre todos os seres humanos, promovendo assim um senso de conexão e responsabilidade mútua. Práticas estoicas para cultivar empatia. Escuta ativa. Ouvir atentamente e sem julgamentos é fundamental para desenvolver empatia. Os estoicos praticam a escuta ativa para entender verdadeiramente as preocupações e sentimentos dos outros, permitindo uma resposta mais adequada e compassiva. Reflexão sobre a condição humana comum. Meditar sobre as experiências e desafios compartilhados por todos os seres humanos ajuda a fomentar empatia. Essa prática leva à conscientização de que todos enfrentam lutas similares, fortalecendo o desejo de apoiar e ajudar os outros. Imaginação empática. Tentar se colocar no lugar de outra pessoa, imaginando como seria viver suas experiências, é uma técnica poderosa para desenvolver empatia. Isso ajuda a compreender melhor as reações e decisões dos outros, mesmo quando diferem das próprias. Benefícios da empatia na vida estoica. Cultivar empatia permite a AOS estoicos não apenas viver em maior harmonia com os outros,
mas também promover uma comunidade mais justa e caridosa. A empatia estimula atos de gentileza e ajuda, alinhando as ações individuais com o bem maior. Além disso, a capacidade de entender os outros ajuda a resolver conflitos e a encontrar soluções mais equitativas para problemas comuns. Empatia e liderança estoica. A empatia também é uma qualidade essencial para a liderança, conforme exemplificado por líderes estoicos como Marco Aurélio. Um líder empático pode inspirar confiança e lealdade, criando um ambiente onde os indivíduos se sentem valorizados e entendidos. Isso não só melhora a eficácia organizacional, mas também promove um ambiente de trabalho positivo e produtivo. A empatia como caminho para a paz interior. Além dos benefícios externos, a empatia contribui para a paz interior dos estoicos. Compreender e compartilhar as alegrias e sofrimentos dos outros diminui a tendência ao egoísmo e ao isolamento, promovendo uma vida mais integrada e satisfatória. Ao cultivar empatia, os estoicos encontram um profundo sentido de conexão e propósito, que é essencial para uma vida plena e virtuosa. A empatia é mais do que uma simples ferramenta para melhorar as interações sociais. É uma extensão vital da prática estoica que enriquece tanto a vida pessoal quanto a coletiva, ancorando as ações em um profundo senso de compreensão e cuidado mútuo. A beleza da simplicidade. Na filosofia estoica, a simplicidade é muito mais do que um estilo de vida minimalista. É uma orientação fundamental que permeia todas as facetas da existência. A simplicidade ajuda a focar no essencial, eliminando o supérfluo que muitas vezes complica e distrai. Para os estoicos, cultivar a simplicidade é uma maneira de promover a clareza, a eficiência e a paz interna. A virtude da simplicidade. Os estoicos acreditam que a simplicidade contribui para a virtude ao reduzir as dependências externas e promover a autossuficiência. Viver de maneira simples não é apenas sobre possuir menos, mas sobre desejar menos, o que diminui as preocupações e as distrações. Isso liberta a mente e o espírito para se concentrarem nas verdadeiras prioridades da vida, como o desenvolvimento pessoal, as relações humanas e a contribuição para a comunidade. Práticas estoicas. Para alcançar a simplicidade. Reavaliação de necessidades. Regularmente, os estoicos questionam o que realmente necessitam para viver. Eles distinguem entre necessidades e desejos e esforçam-se para atender as primeiras enquanto controlam ou eliminam os segundos. Isso ajuda a manter uma vida descomplicada e mais focada. Limitação do consumo. O consumo consciente é uma prática estoica que evita o excesso e a acumulação desnecessária. Ao comprar ou usar apenas o necessário, os estoicos promovem uma existência mais leve e menos atada. AOS, ciclos de consumo e desperdício. Simplificação das atividades diárias. Os estoicos buscam formas de simplificar suas rotinas e compromissos. Isso pode envolver a eliminação de atividades que não adicionam valor significativo à vida, liberando mais tempo para aquelas que realmente importam. Benefícios da simplicidade. A simplicidade traz inúmeros benefícios, tanto práticos quanto espirituais. Ela facilita a tomada de decisões, reduz o estresse e promove uma maior agilidade no dia a dia. Em um nível mais profundo, uma vida simples é sinônimo de uma vida com menos ansiedade, pois quando diminuímos nossos anexos materiais, também reduzimos o medo da perda. Simplicidade e relações humanas. A simplicidade também enriquece as relações pessoais. Ao focar menos em posses e mais em pessoas, os estoicos cultivam relacionamentos mais autênticos e profundos. Isso é essencial para uma comunidade coesa e para o bem-estar emocional de seus membros. Simplicidade como liberdade. Finalmente, a simplicidade estoica é uma forma de liberdade. Libertar-se de desejos excessivos e de complicações desnecessárias permite uma maior liberdade de pensamento e ação. Essa liberdade é fundamental para viver de acordo com os próprios princípios e para responder de maneira flexível e criativa aos desafios da vida. Portanto,
A simplicidade na visão estoica não é uma limitação, mas um meio para alcançar uma existência mais rica e significativa. Ao adotar um estilo de vida simples, os estoicos encontram mais espaço para cultivar as virtudes, apreciar o presente e contribuir positivamente para o mundo ao seu redor. O poder da persistência. Na filosofia estoica, a persistência é celebrada como uma virtude essencial, que nos permite enfrentar obstáculos e manter nosso compromisso com princípios e objetivos, mesmo diante de desafios. Os estoicos veem a persistência não apenas como um meio de alcançar metas, mas como um reflexo da força de caráter e da resolução de viver de acordo com os ideais estoicos de virtude e autodisciplina. Entendimento estoico da persistência. Persistir é muito mais do que simplesmente continuar tentando. É um compromisso com a excelência pessoal e a integridade moral. A verdadeira persistência envolve manter a calma e a racionalidade, mesmo quando as circunstâncias são desafiadoras. Isso exige não apenas resistência física ou mental, mas também uma profunda compreensão de que o valor da persistência reside na capacidade de manter-se fiel a seus princípios. Práticas estoicas. Para desenvolver a persistência, foco em controle interno. Os estoicos enfatizam a importância de se concentrar no que está dentro do nosso controle. A persistência é alimentada pela convicção de que, embora não possamos sempre controlar os resultados, podemos sempre controlar nossas ações e reações. Premeditação de obstáculos. Antecipar desafios e preparar-se mentalmente para eles é uma técnica estoica que fortalece a persistência. Ao visualizar possíveis obstáculos, tornamo-nos menos suscetíveis a sermos pegos de surpresa e mais capazes de manter nossa compostura e determinação. Reforço da vontade através de exercícios físicos e mentais. Exercícios físicos e práticas disciplinares, como a meditação, ajudam a fortalecer a vontade e a capacidade de resistir à fadiga, tanto física quanto emocional. Essas práticas promovem uma mente e um corpo robustos, essenciais para a persistência. Benefícios da persistência estoica. A persistência possibilita não apenas a conquista de metas, mas também o desenvolvimento pessoal contínuo. Ela nos ensina lições valiosas sobre paciência, humildade e a importância do esforço contínuo. Além disso, ao persistir em face das adversidades, cultivamos uma maior resiliência e uma profunda sensação de realização e satisfação pessoal. Persistência e comunidade. Além de benefícios pessoais, a persistência tem um valor comunitário significativo. Ao demonstrar persistência, os estoicos servem como modelos de força e dedicação. Isso pode inspirar outros a adotar uma abordagem mais disciplinada e determinada em suas próprias vidas, promovendo uma sociedade mais resiliente e comprometida. O significado maior da persistência. No estoicismo, a persistência é também uma forma de expressar gratidão pela vida e pelos desafios que ela apresenta. Através da persistência, os estoicos afirmam que cada obstáculo é uma oportunidade para praticar e refinar as virtudes estoicas, transformando as experiências de vida em um percurso contínuo de crescimento e aperfeiçoamento moral. Portanto, a persistência dentro da visão estoica não é apenas uma estratégia para enfrentar dificuldades. É uma maneira de viver que valoriza a constância, a coragem e o comprometimento inabalável com um modo de vida ético e significativo. A gratificação da autossuficiência. A autossuficiência é um pilar central da filosofia estoica, enfatizando a independência e a resiliência pessoal. Os estoicos acreditam que cultivar a autossuficiência não apenas fortalece o indivíduo contra as vicissitudes da vida, mas também promove uma maior liberdade e paz de espírito. Através dessa virtude, eles buscam minimizar as dependências externas, encontrando satisfação e contentamento dentro de si mesmos. Conceito estoico de autossuficiência. Na perspectiva estoica, ser autossuficiente significa ter a habilidade de satisfazer as próprias necessidades essenciais através de recursos internos, como sabedoria, força de vontade e autodisciplina.
Isso não implica em completo isolamento ou rejeição das contribuições sociais, mas enfatiza a importância de não depender excessivamente do externo para a felicidade e bem-estar. Práticas estoicas para cultivar a autossuficiência. Desenvolvimento de competências pessoais. Aprender e aprimorar habilidades que aumentam a autonomia pessoal é um foco-chave. Isso pode incluir desde habilidades práticas, como cozinhar e reparos básicos, até competências intelectuais e emocionais. Autonomia emocional. Fortalecer a capacidade de gerenciar as próprias emoções é essencial para a autossuficiência estoica. Isso envolve cultivar a resiliência emocional e a capacidade de encontrar contentamento nas próprias realizações e progresso pessoal. Simplificação da vida. Reduzir a complexidade da vida diária e os desejos materiais ajuda a focar nas necessidades essenciais, aumentando a autossuficiência. Isso inclui adotar um estilo de vida mais simples e focar em viver de acordo com valores internos, ao invés de buscar validação externa. Benefícios da autossuficiência estoica. A autossuficiência promove uma liberdade incomparável, liberando o indivíduo das amarras do consumismo e das expectativas sociais. Isso leva a uma vida mais autêntica e alinhada com os próprios valores e ideais. Além disso, aumenta a capacidade de enfrentar adversidades com confiança e serenidade, sabendo que se pode confiar nos próprios recursos. Impacto social da autossuficiência. Embora focada no indivíduo, a autossuficiência estoica também tem profundos impactos sociais. Promove uma comunidade mais resiliente e menos dependente de soluções externas para desafios pessoais e coletivos. Além disso, indivíduos autossuficientes são capazes de contribuir de forma mais significativa para o bem comum, pois estão menos preocupados com suas próprias necessidades básicas. Autossuficiência como expressão de liberdade. Na visão estoica, a autossuficiência é uma forma de expressão de liberdade pessoal. Ao desenvolver a independência interna, os estoicos afirmam sua liberdade contra as circunstâncias externas e fortalecem seu compromisso com uma vida virtuosa. Isso proporciona uma sensação de controle sobre o próprio destino, fomentando uma existência mais plena e significativa. Portanto, a gratificação da autossuficiência, conforme proposta pelo estoicismo, não se resume apenas a um estado de autarquia. É uma profunda realização de que, cultivando virtudes e independência, é possível viver uma vida de verdadeira liberdade e satisfação. Conclusão. Ao explorarmos os princípios do estoicismo, descobrimos que esta filosofia milenar oferece ferramentas valiosas para enfrentar as incertezas e desafios da vida moderna. Práticas como a ataraxia, o domínio da vontade, a resiliência e a simplicidade nos equipam para viver de forma mais plena e focada. Cultivando essas virtudes, podemos fortalecer nossa capacidade de superar adversidades, controlar nossas emoções e viver de acordo com nossos valores mais profundos. O estoicismo nos ensina a valorizar a autossuficiência, a moderação e a empatia, transformando não apenas nossas próprias vidas, mas também melhorando as comunidades às quais pertencemos. Ao adotar uma abordagem estoica para o dia a dia, ganhamos não apenas tranquilidade e satisfação pessoal, mas também nos tornamos exemplos de integridade e virtude em um mundo que urgentemente necessita dessas qualidades. Se você encontrou valor neste vídeo e deseja continuar a explorar como as antigas práticas estoicas podem ser aplicadas em sua vida, não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui, continuaremos nossa jornada de autodescoberta e crescimento pessoal, trazendo conteúdo que ilumina, inspira e empodera. Clique no botão de inscrição, ative o sininho de notificações para não perder nossos próximos vídeos e junte-se a uma comunidade que busca viver de maneira mais consciente e equilibrada. Agradecemos por assistir e esperamos que você leve consigo essas lições para cultivar uma vida de significado e serenidade. Até o próximo vídeo.